Agora vamos conversar com o vereador eleito pelo Partido Novo, Bruno Vim. Vamos falar sobre o resultado das eleições e os projetos para esse primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Blumenau. Obrigado, Bruno, pela participação. Bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia, Blumenau. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de poder me apresentar e falar um pouquinho aí do que a gente pensa para esses próximos 4 anos. Bom, para quem não conhece o Bruno, quem é Bruno Vim? Bruno nasceu em 87 aqui em Blumenau. Estudei no colégio Dr. Blumenau, SOS, antigo Dr. Blumenau. Fiquei lá até a fase final do terceirão, no segundo ano, para ir para a energia. Fui para a Universidade Federal, estudei administração de empresas. Retornei para Blumenau, continuei ainda estudando, fiz pós-graduação em gestão empresarial. Trabalhei no ramo de panificação. Hoje trabalho como administradora de condomínio e filiado ao Partido Novo desde 2016. Desde 2016. Seu pai é do ramo da panificação, né? Exatamente. Nestor Big Pão, Minha mãe também. Muito conhecido, inclusive, Foi vereador em 88 e 92, exato. Nestor Big Pão. E a Maria Rosália, que é minha mãe, conhecida como Rosália, também trabalhou bastante. Aí é professora aposentada, mas assim que aposentou, foi para a padaria também, trabalhou muito. E isso despertou em você esse espírito empreendedor? Com certeza, porque meu pai sempre foi. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha Big Pão. Claro, eu não acompanhei muito, eu era muito pequeno, também tinha uma gráfica, e depois veio o Plano Collor, enfim, acabou a família passando por uma dificuldade naquele momento, e ele começou, na época aqui, baguete, na garagem de casa. Então deu para ver assim, que com muito esforço, muito trabalho, ele acordava 3, 4 horas da manhã, e minha mãe vendia o pão, começou vendendo na escola, e depois os vizinhos começaram a ir lá em casa para começar a comprar. E de repente, ali em 94, 95, a gente abriu um ponto, tinha um funcionário junto e foi crescendo. Ali eu tinha 7 anos e pude acompanhar a história. É interessante. O que te levou para a política, Foi o exemplo do pai ou uma iniciativa própria? As duas coisas. A questão do pai, no começo, eu não queria ser político por causa do exemplo. Olha aqui. É verdade isso. O que você não admitia, que você não queria ser político? Talvez pela minha mãe, falando das dificuldades que enfrentou, que a família enfrentou durante o processo político do pai, com as cobranças, às vezes uma questão irracional das pessoas para com os políticos, a cobrança em cima da família, enfim, o julgamento das pessoas com relação a isso. A gente, desde pequeno, ouve que política é um lugar ruim, que é um lugar para pessoas ruins. Quando você vai contar para tua mãe que tu vai ser candidato, qual é a reação? Não vai abrir um sorriso e dizer, nossa, filho, que maravilha, sempre sonhei. Ela vai dizer, o quê? Você é uma pessoa boa, o que está fazendo lá? Então, assim, logicamente, no primeiro momento não passava pela minha cabeça. Mas sempre gostei de acompanhar a economia, principalmente, e eu comecei a perceber que não adianta a gente se afastar, não adianta a gente ficar fora da política, que ela vai influenciar a nossa vida, querendo ou não querendo, ela vai influenciar a nossa vida. Então tem duas opções, deixar que os outros façam e a gente apenas administra as consequências, ou a gente decide participar, e tentar minimamente, colocar a nossa influência de pensamento na política. E desde 2020 você buscava uma eleição, como vereador, depois como deputado. E nessa caminhada que você teve até essas eleições, você notou que as pessoas mudaram a visão com os políticos ou ela continua a mesma? Ela muda. Ela muda com o tempo. Se a gente pegar... Vou começar com 2016... que estava lá logo depois daquela crise de 14, que teve os protestos e tudo mais, da Dilma. Eu, em 2015, busquei o Partido Novo. Fui me filiar em 2016, mas em 2015 eu já estava acompanhando. Eu entro num processo ali, que é aquele processo de rede social, de internet. Então, estou filiado, gosto do partido, mas tudo fica no digital. Eu não vou para a rua, não coloco a camisa, não vou para uma palestra. Isso vai até 2019, mais ou menos. Quando eu entendo que também não dá para ficar só na rede social, O mundo real, ele está aqui, no olho no olho, no dia a dia.
Então eu começo a participar do Partido Novo em Blumenau, efetivamente. E daí eu conheci um cara chamado Rafael Boscovic, que é um escritor, pensador e um líder aqui do Partido Novo, né? E ele me convenceu que, olha, tu tem perfil, tu pode participar mais efetivamente do processo e entrar para a primeira campanha, né? Foi ali que eu topei participar do processo seletivo do Novo e começou a campanha. Em 2020 veio a pandemia. Então, tudo que estava estruturado, pensado ali em 2019 como deveria ser uma campanha, já muda. Porque tinha dificuldade de ir para a rua, tinha dificuldade de fazer uma reunião, não tinha, na verdade, como fazer uma reunião, né, não era permitido. Então a gente foi para uma campanha muito de rede social, né? Meio que no escuro, né? Meio que no escuro, sem saber o que estava fazendo, porque não tinha também uma experiência política, era a minha primeira campanha, né? E eu fiz uma campanha sem ter contratado uma empresa para me ajudar, sem ter um político tradicional para me ajudar. Naquele momento, claro, meu pai já estava em outra cidade, né? Não estava mais em Blumenau, acompanhou de longe. Mas naquele momento, foi uma experiência de tentativa e erro, né? Só que o problema é que a gente só descobre se acertou ou errou no dia da eleição. Exatamente. Até lá a gente não sabe. E a frustração, né? Foi uma mistura para mim, assim, eu realmente não a gente tinha o Emanuel Tuca como favorito na época, né? Porque ele já tinha feito uma campanha, então a gente entendia que ele tinha uma experiência, né? E aquilo ia contar muito para ele. E foi o que aconteceu, né? E o segundo lugar ali, que ficou com o Nazato, eu fiquei muito próximo, né? Foram 107 votos de diferença. Hoje, olhando, nossa, eu tivesse feito isso, aquilo é muito fácil, né, de dizer. Mas na época, sem saber exatamente como era uma campanha, eu posso dizer que eu dei o melhor que eu tinha naquele momento, né, e consegui um bom resultado. E o que diferenciou para essa? Porque você inverteu, né? O Tuca ficou fora e você que acabou entrando com 3.384 votos. Chegou a te surpreender esse resultado? Sim, a primeira coisa que mudou foi em 2020 eu olhar e reconhecer outras pessoas, né, que surpreenderam ali. O primeiro foi o Mike, e eu chamei o Mike e falei, Mike, o que tu fez? Né, que tu fez uma votação tão boa. O Mike fez 5 votos a mais que eu. E eu aprendi muito com ele, né, com relação à mobilização de rua, a como estratégia mesmo de campanha, né? E ele me ajudou a organizar a campanha de 2022. Como o Partido Novo na época não permitia que o mandatário saísse no meio do mandato, o Tuca não poderia ir, né? E o Novo precisava. E o Diego Nazato já tinha um processo em andamento que ele iria entrar e assumir. E o Mike não queria, então o nome escolhido fui eu para ir para deputado estadual junto com o Gilson Marques, deputado federal. E o Mike me ajudou muito nesse processo, né? Ele me ajudou realmente mostrando como se faz uma campanha política. Então, em 2022, dá para dizer que eu aprendi, né, minimamente como estruturar a campanha, e é isso que fez a diferença para 24, para esse ano. Chegar de uma forma mais estruturada, mais pensada, mais planejada, né? E, claro, também ajuda a estar mais fresco na memória do eleitor, né? Eu, por ter participado de 2022, muita gente já lembrava dali, já tinha aberto portas por causa disso, já tinha conversado com algumas pessoas, e isso ajudou muito na eleição. Por que você escolheu o Partido Novo para ingressar na política? O Partido Novo, para mim, é a única ferramenta, é uma ferramenta, né, para participar da política, e é a única no qual hoje eu me sinto à vontade, né, que eu me enquadro e me sinto à vontade. Primeiro, as pessoas que estão ali são de confiança aqui em Blumenau, né, eu entendo que o Partido Novo, e qualquer partido, né, no país inteiro, é muito grande o país. Então, assim, uma coisa é o novo Blumenau, outra coisa é o novo Santa Catarina, outra coisa é o novo Brasil. Eu conheço as pessoas do novo Blumenau, né, e confio muito nelas, e são várias pessoas do mais alto calibre intelectual, moral. Então, isso me fez deixar confortável. Segundo, as bandeiras. Então, assim, eu sempre, por gostar de economia, entendi que países mais livres têm um IDH melhor, tem um desenvolvimento econômico melhor, tem menos pobreza, e a liberdade que trouxe isso para esse país. Então, o Novo encaixou dessas duas formas, tanto nas bandeiras do partido, quanto nas pessoas que estavam aqui em Blumenau, que estão ainda em Blumenau. E o que faltou, na tua opinião, né, para o Partido Novo chegar ao segundo turno nas eleições majoritárias aqui em Blumenau?
Faltou bem pouco, na verdade, né? Claro que quando termina, a gente tenta elencar todos os itens, né, que a gente deixou a desejar. Mas no final das contas, a gente fez o melhor que dava para fazer. A gente teve uma campanha que daí foi para todo mundo, né? Para o Tramontim, para mim, para todos os que estavam concorrendo. Que na minha forma de ver foi uma campanha de desinteresse da população de Blumenau. Eu entendo que na rua eu via muito mais comentários sobre o Pablo Marçal, a cadeirada, São Paulo, do que sobre os problemas da cidade, quem vai ser, qual a melhor opção e por quê. Então, quando a pessoa que a gente quer levar a informação, ela não está muito interessada, né, é mais difícil a gente levar essa informação. E acabou que ficou para as últimas 24 horas, 48 horas, no máximo 72 horas ali na sexta-feira, as pessoas realmente, a maioria delas, tomarem a decisão do voto. E aí fica difícil comunicar algo tão importante. No caso do Tramontim, é um plano de governo, é algo complexo, né? Então, são questões, acho que cada eleição tem a sua, e nessa São Paulo influenciou bastante aqui. Mas vamos lá, espero que nos próximos 4 anos o blumenauense volte a ter mais interesse pela nossa Câmara e pela nossa Prefeitura. Há quem diga que o Partido Novo é visto como um partido eletizado, não tão popular, e que isso dificulta a captação de voto. Na sua campanha, conversando com as pessoas, tu sentiu algo nesse sentido, assim, das pessoas olharem para o Partido Novo como um partido de elite? Olha, já teve isso mais. Quando a gente estava lá em 2020, acho que tinha um pouco disso. Acho que a gente conseguiu se expressar melhor agora, comunicar melhor. Eu entendo que lá em 2020, eu, por exemplo, agora falo por mim aqui, a gente estava lá, vou falar de livre mercado, vou falar de desburocratização. Às vezes a gente está falando assim de mais emprego, mais renda. Às vezes dá para falar sobre a mesma coisa de uma forma mais simples, né? E isso faz toda a diferença, né? Eu acho que o Novo mudou muito, acho não, né? O Novo tem mudado muito, não é mais o mesmo partido que era em 2020, em 2018, né? Porque ele teve o Partido Novo teve uma derrota muito grande em 2022, né? A gente tem que admitir isso. A gente saiu de 8 deputados para 3, né? Isso foi um recado. Só para deixar claro, 8 deputados já é pouco. No mundo de 513, é pouco. Exato, no Brasil inteiro, né? Exatamente. Então já era um partido muito pequeno e ficou nanico com 3. Essa é a verdade. Então o Novo precisou reformular, né? A gente teve aí um novo presidente, né? O Eduardo Ribeiro, o Edu, que inclusive mora em Blumenau. É um cara extremamente qualificado, né? Um cara muito bom, e levou o Novo para um outro caminho. Desde que ele começou a trabalhar, o Novo voltou a crescer, né? Voltou a ter o holofote. Claro, agora a gente vai ter que esperar 2026, né? Mas assim, tudo indica que o resultado de 2026 vai ser muito melhor do que o de 2022 e que a gente deve passar a cláusula de barreira novamente, para voltar a ter mais tempo de TV, a voltar a ter mais força no Congresso Nacional. E difundir melhor o partido entre toda a comunidade, né? Não só em uma determinada classe, né? Exatamente. Isso já acontece em 2024. Agora me fugiu o número exato, mas eram 20 e poucos vereadores no Novo Brasil. A gente passou para 200 e alguma coisa, né? E é pouco ainda, mas o vereador é a base, né? Então, a gente também tinha eleito um prefeito, depois outros vieram, né? Mas agora a gente tem já 18 eleitos. Continuo dizendo, ainda é pouco, mas é um crescimento orgânico sustentável, muito bom e positivo para o partido. Não adianta crescer demais, de uma vez só, por uma onda. A gente já viu outros partidos, né, que cresceram numa onda, que não eram nada, não tinha nenhum deputado, de repente fizeram uma bancada gigantesca, no mês seguinte da posse já estavam rachados. Porque ninguém entendia qual que era a filosofia, qual que era a visão do partido, cada um tinha a sua e não deu certo. O Novo não tem isso, né? A gente vai crescendo de forma orgânica. A gente no mês que vem, por exemplo, né, não tenho conhecimento se outro partido faz isso, mas eu achei muito interessante que a gente vai ter um congresso do Partido Novo em São Paulo, onde todos os eleitos, né,
e os mandatários atuais estarão lá para fazer curso, para fazer workshop, fazer palestra, para tocar ideias, para falar sobre como montar uma equipe de gabinete, como montar e planejar o mandato. Né? Estaremos em São Paulo no mês que vem, 4 dias, especificamente para isso. Então, assim, é realmente um partido diferente que para mim, hoje, eu só me vejo no Novo, não me veria em outro partido. Lembrando que o Partido Novo venceu 3 prefeituras aqui em Santa Catarina, né? Se reelegeu em Joinville com maioria absoluta dos votos, onde o prefeito já era forte candidato à reeleição. Teve em Ascurra, né? Em Ascurra era outra legenda, o prefeito lá mudou de legenda para o Partido Novo e confirmou, então, a sequência do trabalho, o Arão, né? O Arão Josino, nosso conhecido aqui. E ganhou mais uma prefeitura, né? Então, cresceu, lá em Corupá, venceu a prefeitura lá também. Cresceu, como você disse, ainda é só um passo pequeno, mas é um passo e isso tem que ser levado. Aqui em Blumenau havia até expectativa de que o Novo pudesse conquistar 3 cadeiras, mas a gente sabia de toda a dificuldade que era essa eleição para o parlamento, né? Isso veio, o resultado de toda essa eleição demonstrou isso, a dificuldade que é conseguir vencer uma eleição para o legislativo. Chegou a frustrar vocês o fato de só repetir as 2 cadeiras na Câmara de Vereadores? Para mim, frustrou principalmente a questão do segundo turno, porque uma coisa dependia da outra. A gente não ia fazer 3 cadeiras não indo para o segundo turno. Certo. A gente entendeu, temos uma expectativa de chegar a 3 cadeiras? Sim. O que precisamos? Chegar no segundo turno, ter uma boa votação, e a gente entendia que a gente estava no caminho certo. Então, até a última semana, o último momento ali, eu estava acreditando que o Tramontina ia muito bem votado para o segundo turno, eu sentia isso na rua, e que a gente teria, sim, chance, né, de fazer as 3 cadeiras. Também tem a regra dos 20%, que o vereador ele precisa ter 20%. Então, eu falei, se a gente tiver 3 candidatos que cheguem aos 20% e o Odair chegando no segundo turno, a gente tem muita chance. Mas frustrou, né? Isso é fato. Se olhar, esse é o copo meio vazio, né? Se olhar o copo meio cheio, poxa, o Odair Tramontim, junto com o alemão da Lumetal, fizeram 56 mil votos. Mais do que o dobro da última eleição. Então, esse é o copo meio cheio, né? É importante isso, não é qualquer coisa. E se parar para pensar na nossa estrutura, né? O PSD que veio junto ali tinha uma vereadora, né? A Silmara. Manteve, né? Isso, e o Nazato e o Tuca, mas o executivo fora do poder, né? O Tramontim não tinha mandato, tinha um alemão, né, que estava ali como vice. É diferente do que tu tá lá uma outra coligação que tinha 9 partidos, que tinha o PL, que é o do governador do estado. Enfim, isso tem uma influência e que, né, acaba ajudando na hora da eleição. Com certeza. Quais serão as prioridades de Bruno Vim a partir de janeiro na Câmara de Vereadores? Primeira prioridade é manter o que o Novo tem feito a nível municipal, a nível estadual com o Cadorim. Gosto muito do trabalho do Gilson Marques, então quero levar essas bandeiras da liberdade para a Câmara Municipal, assim como os 2 vereadores hoje a bancada, né, já tem feito. Tem uma pauta para mim que eu entendo ser prioritária aqui para a cidade, que é uma questão em relação aos prazos de alvará de construção, alvará de reforma. Conversei na campanha com diversas pessoas, tanto do setor de construção civil, setor de turismo, que entendem, né, e eu entendo da mesma forma, que o prazo ele precisa ser reduzido, né, o prazo para esses alvarás. Isso tem desincentivado vários investimentos na cidade. Então, quero chegar logo já no primeiro mês, entender o porquê que está acontecendo, o que dá para melhorar. Os próprios engenheiros que conversei também acham que teve uma evolução no regramento, né, na questão da geologia, na questão da drenagem, tem coisas boas ali, mas essas coisas boas não podem vir em detrimento de um prazo excessivo, né? Tem que funcionar tudo dentro de um prazo razoável. O comportamento de Bruno Vim em relação ao executivo, né? Como é que deve ser? Já no dia seguinte, eu conversei com o Egídio, prefeito eleito, além de dar os parabéns para ele pela eleição, para colocar a posição de que
tendo um projeto vindo do executivo, que seja numa pauta liberal, que seja numa linha que eu entenda que é o melhor para a cidade, eu vou apoiar, eu vou estar junto, vou falar sobre ele de forma positiva. A partir do momento que tiver algum projeto que eu entenda que vai estar inchando o Estado, que vai ser prejudicial para o município, a gente vai fazer uma oposição àquele projeto de forma racional, técnica e vida segue, né? Acho que esse é o nosso papel lá na Câmara de Vereadores. Você está chegando agora, mas nos bastidores na Câmara já tem uma disputa interna bem acentuada de negociações que já começaram, porque assim que esse novo mandato começar, tem eleição para a mesa diretora. E muitos postulantes a esse cargo na mesa de diretora, a começar pelo atual presidente Almir Vieira, que deve ter uma forte concorrência aí na mesa diretora. E tudo passa por negociações, é lógico, de quem está chegando agora também, né? Você já chegou a ser procurado para discutir isso, discutir voto, discutir união para a questão da mesa diretora da Câmara de Vereadores? Já, né? Até é diário, né, essa conversa. Pega fogo, né? O que eu entendo até agora é que não existem já os nomes definidos, né? Não passa de especulação para saber, olha, e se fosse fulano, o que tu acha? Daria para vir junto? Não daria? Se for ciclano, se for A, se for B. Eu entendo que o atual presidente da Câmara vai, né, disputar essa eleição e a outra chapa, né, ou até 3 poderiam vir, mas provavelmente serão só 2, não está definida, né? Então hoje a conversa é para ver quem seria o nome viável, o que seria bom para a Câmara, qual é o projeto, né, como presidente da casa, qual que seria o projeto, o que vai trazer de benefício para o trabalho. Então acho que até dia 1º de janeiro muita água vai rolar e talvez semana que vem tenha um nome decidido, na outra já tenha outro e depois tenha outro. Acho que vai ser por aí. E que até no dia possa aparecer alguém de surpresa, né? Até meia-noite do dia 31, lá no Réveillon, ainda pode ter alguma reviravolta. É verdade. Bruno Vim, obrigado pela tua participação. Ótimo mandato para você na Câmara de Vereadores de Blumenau. Muito obrigado pela oportunidade de falar com Blumenau. Estou sempre à disposição e uma ótima quinta-feira para todos nós. Eu conversei com Bruno Vim, vereador eleito pelo Partido Novo. Uma novidade na Câmara de Vereadores a partir de 2025.